Mesmo você não pensando igual a mim. Você não precisa aderir a tradições prévias. Você é um ser humano, portador de vontade e, portanto, de liberdade. E quando nós falamos desse preceito da autonomia, essa autonomia pressupõe livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha, autodeterminação, a capacidade do homem escolher os rumos do seu destino, sem nenhuma imposição exógena. E o quê? Autorrealização. O seu projeto só será alcançado mediante o quê? O teu trabalho, a tua ação. Não é à toa que a modernidade é a retórica de legitimação do capitalismo. Pelo trabalho, eu prospero. Só que é o seguinte, todo ato de vontade pressupõe responsabilidade. Então, autorresponsabilidade. Isso é autonomia da vontade. Isso é autonomia. Isso é Kant, né, Paulo? É Kant. Só que para que eu te garanta essa emancipação, eu necessito te garantir o quê? Regras isonômicas. Não é à toa que Kant fala, não há de se falar de liberdade sem igualdade. Isonomia, paridade, critérios aonde o quê? O poder de um não oprima a vontade do outro. Entender que você, mesmo sendo o quê? O resultado da sua intelecção, da sua vontade, o que é vontade? A aptidão humana de compreender o mundo. Antes de compreender, apreender as coisas do mundo. Compreender. Interpretar. Para posteriormente o quê? Deliberar. Isso é vontade. É uma aptidão humana. Só que você também é o quê? É o resultado de deliberações, Renata, no mundo dos fenômenos. Você não é uma entidade ectoplásmica. Você tem necessidades físicas, fenomênicas. Então você delibera, age para o quê? Obter recursos que potencializarão o quê? A sua vida. As suas futuras escolhas. Então eu estou falando de direito à propriedade, direito de ter recursos e direito de propriedade. Conservação daquilo que você adquiriu. Espero que não esteja enfadonho. Mas, né? Tá não, tá ótimo. Mas o que eu quero que vocês entendam, quando eu falo de direito à propriedade, direito de aquisição, isso é uma extensão da propriedade. Isso é uma extensão da liberdade. Enquanto o direito de propriedade refere-se à segurança jurídica. Estabilidade. Ordem. As regras não mudam. Você pode ficar tranquila. Se hoje você dorme, quando acordar, as regras são as mesmas. Por isso que o direito é tão importante para a modernidade. Que ela tutela, protege a liberdade e estabelece critérios o quê? De segurança. Amiguinhos, somos sacerdotes do dogma da modernidade. O direito. Esse é o primeiro ponto. Só que tudo isso que eu disse a vocês não se sustenta sem valores de repercussão pública. Não há de se falar de igualdade, não há de se falar de autonomia, não há de se falar de segurança jurídica, sem que eu não tenha, se eu não tiver o que nós chamamos de valor republicano, ou republicanismo, isso vira o quê? Palavras vãs. E o que seria a república, senhores? Mais do que um regime político, é um valor político-jurídico que funda-se na ideia do quê? Da proteção à pluralidade. Não é à toa que a República Norte-Americana tem um lema que não é mais do que um lema pátrio, é um lema liberal, iluminista liberal, que é E pluribus unum, unidos na pluralidade. O que nos une? O Estado de Direito.
Então, se eu garanto pluralidade, eu garanto o quê? Diversidade em paridade, igualdade. E, portanto, o quê? Autonomia. Esse é o primeiro ponto. Mas para garantir pluralidade, eu tenho que garantir o quê? Acesso a bens públicos, independentemente o quê? Das nossas diferenças, da nossa diversidade. É o que o Hall chama de véu da ignorância. Ou seja, aos olhos do direito, aos olhos do Estado de Direito, eu não quero saber se você é mulher. Eu não quero saber se você é morena, negra, mulata, asiática. Não quero saber. Eu não quero saber se fulano é gay ou deixa de ser. Ele é um cidadão que deve ter acesso à coisa pública da mesma forma que qualquer outro cidadão. Unidos na diversidade. É esse o sentido da isonomia. Aos olhos do direito, você é neutro, para que na vida real você manifeste o quê? A sua diversidade. Esse é o. Então eu tenho que garantir direito de minoria. Eu tenho que garantir o quê? Tolerância. Hoje não falamos nem mais de tolerância, falamos de alteridade. Hospitalidade. Para garantir o quê? Emancipação. O direito de todos o quê? Se autodeterminar. Se não há república, minha amiga, não existe democracia. Pelo menos a democracia liberal. Por quê? Porque quando falamos de democracia, eu estou falando de autonomia da coletividade em pluralidade. Então eu tenho que garantir o quê? O consenso advém do quê? Dos pontos comuns oriundos dessa diversidade. E é importante dizer que um também dos preceitos da República que viabilizam a democracia é a secularidade na discussão sobre a coisa pública. A religião é importante nos seus espaços privados, nos seus espaços comunitários. Quando a discussão é sobre o bem comum, o critério tem que ser o quê? Racional. Porque aonde prevalece dogma, vai prevalecer poder. E a emancipação vai por água abaixo. Estou sendo claro, pessoal? Estou sendo claro? Então, este é o ponto. Esse é o ponto que hoje o quê? Para ver, isso foi desenvolvido há mais ou menos 300 anos atrás. E continua sendo tão atual e sendo tão pouco compreendido. Isso é ser moderno. Isso é modernidade. Entendido as bases do que é moderno, que é ser moderno, nós temos que entender que nas revoluções liberais do século XVIII, a primeira comunidade que toma a iniciativa nessa era das revoluções, com todo o respeito aos ingleses, são os americanos. A Revolução Americana é a primeira grande o quê? Revolta exclusivamente iluminista. E vocês vão entender que ao longo da história americana toda, eles se entendem, Charles, eles se compreendem como criadores de um sistema fundado na tal modernidade autêntica. Autenticidade. Exclusividade. Eles falam, olha, a nossa tradição é o sistema republicano e democrático que nós construímos na Revolução. Nós não temos essas tradições ancestrais dos ingleses, dos franceses. Nós não temos ranço. O que é ser americano? Viver a república. Viver a democracia. Viver as liberdades. Viver a autonomia. É por isso que vocês observam que a visão de Estado para o americano é sempre o quê? Eles ficam sempre nessa luta. Quando um Estado se enche. Poder ou delimitação de poder? Porque o que prevalece é o quê? É o direito privado. Vocês
estão me entendendo aqui, pessoal? É um império o quê? Da individualidade, da autonomia. E os americanos também se entendem como autores de uma modernidade autêntica. Tanto que, por exemplo, olha que coisa interessante. Quando nós falamos de naturalização, Renato, naturalização de uma pessoa para a cidadania americana, o requisito fundante é você saber a Constituição. Porque a Carta Sagrada da Cidadania Americana está no quê? Na Declaração de Direitos, que fundamentam a República. Eles se fundam, Antonielli, na ideia do quê? Do Estado republicano. É por isso que não podemos falar que os americanos são nacionalistas. Eles são mais o quê, Paulo? Patriotas, no sentido que a terra representa o quê? O solo que acolheu esse novo modelo de emancipação. Não é à toa que até o século XIX o território americano ele era fluido, ou seja, ele se expandia, fundado no discurso do Destino Manifesto. Porque, nas palavras de Thomas Jefferson, os Estados Unidos são a luz do mundo. E o que cabe aos americanos? Levar a luz ao mundo. A começar pelo continente americano. Tanto, meus amigos, que a política externa americana, ela é fundada em algumas tradições. Que são as tradições hamiltoniana, jacksoniana, wilsoniana, também eu posso falar jeffersoniana e wilsoniana. Tradição hamiltoniana. Eu só posso levar a liberdade política e jurídica para o mundo, o liberalismo político e jurídico para o mundo, por meio do quê? De uma interação liberal no setor econômico. Então os americanos falam, eu somos defensores do quê? Da universalização do nosso modelo de economia para o mundo, porque a emancipação só se entende inicialmente o quê? Pelo capital. A partir daí vem a tradição o quê? Wilsoniana, jacksoniana. Se você na vida privada dá valor ao trabalho, dá valor à propriedade, dá valor à emancipação, você está preparado o quê? Não só para o mundo econômico, mas para o mundo político o quê? Viver esses valores libertários. Então você compreenderá o que é república e o que é democracia. Então os Estados Unidos também estão dispostos ao quê? Em levar o quê? O seu modelo para o mundo. Só que aí é uma questão. Se é uma liderança auto-ungida da modernidade, se ele é o farol do mundo, ele precisa o quê? Recorrer a uma certa segurança. E não só uma segurança que proteja o seu território, uma segurança militar, mas uma segurança logística. Então ele precisa ter controle do quê? Da matéria-prima e dos recursos energéticos que façam dele o quê? A grande referência político-econômica. Não há espaço para instabilidade. Não há espaço para instabilidade. E é por isso que, hora ou outra, você vê americanos de olho no petróleo de um, não é? No recurso mineral de outro. Porque para ele é o quê? É reserva para manutenção do quê? Do meu status quo. Você nota que não existe um discurso de vilania. É um discurso o quê? De sobrevivência em prol de uma retórica altruísta. Eu quero levar o melhor dos valores para o mundo. E por sinal, o melhor dos valores para o mundo são os meus. Vocês estão me entendendo aqui, pessoal? E esse modelo universalista, Charles, será o quê? Tratado de uma forma superdimensionalizada a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos se tornam efetivamente o quê? Potência mundial. Potência mundial. E aí o que nós vamos perceber?
tudo aquilo que não é moderno, tudo aquilo que não é moderno ou pré-moderno é ultrapassado. Então nós temos o quê? Há uma associação que tradições culturais tolhem o discurso emancipatório. Então o que nós vamos fazer? Nós não, eles. Eles vão trabalhar com uma ideia de universalização desses valores a ponto quê? De implementar, tentar implementar esses valores republicanos, democráticos e emancipatórios em o quê? Coletividades que ainda o quê? Não reconhecem a importância disso. Pelo menos da forma que lhe é posta. E aí o que nós vamos perceber, senhores? Que os americanos tomam inúmeras ações desastradas que podem ser, Paulo, interpretadas como atos de violência simbólica. Estou falando de violência física, simbólica. De tratar grupos e comunidades de uma forma inferiorizada. E muitas vezes age de forma cega e arbitrária. E aí a ênfase no Oriente Médio. Oriente Médio por quê? Porque o Oriente Médio, ele é o quê? O berço do Islã. E aí que eu quero fazer agora minha grande pontuação. Quando nós falamos de Islã, Islã não é mera religião. Não é mera religião. Islã é mundo de vida, é mundo da vida. Na verdade, o Islã se enxerga como uma comunidade sem fronteiras. Então, aonde há muçulmano, há comunidade. O que nós chamamos de ummah no árabe. E essa comunidade se sujeita, é por isso a palavra Islã vem de Aslan, que significa sujeição, ou sujeito a quem? A Alá. Alá é considerado o soberano cósmico do Islã. É um soberano. Tanto que não é à toa que uma das profissões de fé do Islã é Allahu Akbar. Você pega lá os terreiros, Allahu Akbar. Ele está o que falando? Alá é grande. La ilaha illallah. Só há um Deus e esse chamar. Esse soberano, ele tem desígnios a serem aplicados na comunidade. E os muçulmanos, os muslims, os sujeitos, devem seguir esses desígnios. Mas que desígnios são esses? Você tem que ter o quê? Um padrão de vida islâmico na economia, no sistema financeiro. O sistema financeiro islâmico é completamente diferente do quê? Do sistema ocidental. É um sistema cooperativo. Inclusive vou lançar um artigo sobre isso agora. Sistema cooperativo no Islã. A política também é pautada o quê? Nos preceitos islâmicos. Então quem vai viver a vida política tem que agir conforme o quê? As expectativas do quê? De Alá. Tanto que esse termo é chamado de justiça divina. Que quer dizer, Adalá. É aquilo que Alá quer. A sua vida privada tem que ser o quê? Pautada nesses preceitos. E aonde estão esses preceitos? No direito. Nós temos que entender que não há essa dissociação no Islã entre direito e moral. O direito é o braço da moralidade. O braço da moralidade. E esse direito, meninos, foi revelado pelo próprio Alá. Então, quando a gente fala de direito no Islã, o termo correto é fiqh, sistema de direito. Enquanto as fontes do direito foram reveladas. Que é chamado o quê? De Sharia, a lei. É o equivalente a Torá no hebraico. O livro da lei. Só que não tem um livro da lei apenas na Sharia. Tem vários. Temos o Corão. Abaixo do Corão, os ditos e feitos do profeta, as hadis. Depois o quê? Os costumes da santa comunidade.
Suna, é daí que vem o termo sunita. E depois vem o quê? A jurisprudência. A boa decisão judicial não é do juiz. A boa decisão judicial é uma revelação de Deus. Ijtihad. É ali que eu vou estabelecer o quê? Os critérios de conduta de um bom muçulmano. De um bom muçulmano. E lembrando sempre, você vive para a comunidade. É uma visão de justiça pré-moderna. O que é ser, antes de você falar o que é justiça enquanto gozo, a pergunta que o muçulmano faz é: como eu posso ser justo? Se eu chamar, por exemplo, a minha sócia Daniela, se eu for muçulmano e chamar, eu não chamarei ela pelo nome. Eu não chamarei ela de você. Eu chamo a atenção do outro com a seguinte palavra: família, vem cá. Porque todos fazem parte de um corpo. Onde a cabeça é a Deus e o quê? Os seus preceitos. Isso se chama no mundo muçulmano de Ummah, comunidade, e Tawhid, unidade. E só pra gente, para não ficar maçante, que quem fizer também o seminário temático comigo, nós vamos falar sobre isso. A prova cabal de viver para a comunidade é a jihad. Mas olha, que Danilo do céu, você acabou de falar de jihadismo. Não, jihad é uma coisa. Jihadismo é outra. Jihad é um valor muçulmano. Significa esforço. Jihad são duas. Jihad al-Kubra, ou al-Kba, o grande esforço. E Jihad al-Sugra, pequeno esforço. O grande esforço é o seguinte: você é filho de Deus. Você é um muçulmano, supostamente. Logo, você sabe que você busca virtude nas palavras de Deus, mas tem suas fraquezas. Então, como você deve se compreender? A minha vida é uma luta interna. A minha vida é um eterno combate entre vícios e virtudes. E esse combate é eterno. Ou melhor, até o fim da vida. Então, qual é o sentido do jihad al-Kubra? Vencer as paixões, submeter as vontades e fazer progressos. E jihad al-Sugra é a guerra de defesa da comunidade. Renata, você como muçulmana vê a sua comunidade de fiéis sendo perseguida, sendo aviltada, sendo vítima de violência, o que você vai fazer? Pegar armas e ir para o pau. Tem que ir para a batalha. Eu digo que o exemplo, Paulo, máximo de jihad contemporaneamente foi a guerra da Iugoslávia. Vocês nem tinham nascido. E a Iugoslávia aconteceu na década de 90. Né, Charles? Década de 90. Paulo é um pouco mais novo do que eu, vai lembrar vagamente. Né? Vagamente. Mas a guerra da Iugoslávia aconteceu o seguinte: a Iugoslávia começa o quê? A se esfacelar em várias repúblicas, lideradas pela Eslovênia, Croácia, Bósnia, mais à frente Montenegro e Macedônia. E a Bósnia, ela é predominantemente o quê? Muçulmana. Porque nós temos o quê? Uma comunidade muçulmana espalhada no mundo, inclusive tradicionalmente, onde você pensa que não existe Islã. Os Balcãs são basicamente o quê? Um reduto do Islã na Europa. Porque foram o quê? Dominados por um longo tempo pelo Império Otomano. E aí o que aconteceu? Os sérvios, num discurso nacionalista, começam o quê? A perseguir e matar os muçulmanos da Bósnia. Massacre de Srebrenica. 50 mil mortos. Homens, mulheres, crianças, que eram o quê? Foram mortos porque eram muçulmanos. Um mini holocausto. Em vez de judeus, muçulmanos.
aconteceu? A Arábia Saudita e o Irã, que são inimigos regionais, porque um é xiita, o outro é sunita, né? A Arábia Saudita é sunita, Irã é xiita, se uniram e declararam o quê? Jihad contra a Sérvia. Como? Começaram a mandar armas. Armas e recursos do quê? Para os resistentes bósnios. E você não sabe como é a coisa. Muçulmanos de todo o mundo, Indonésia, Malásia, Paquistão, Afeganistão, Arábia Saudita, foram o quê? Pegaram o quê? A mochilinha, foram para o quê? Para a Bósnia. E foram para o pau. A ONU teve que intervir, que é o quê? Que a ação foi tão violenta, que falou, chega, não precisa mais de vocês aqui. Isso é jihad. Tem uma frase, tem uma hadith de Muhammad, de Maomé, que diz o seguinte: nenhum homem ou mulher pode dormir tranquilo sabendo que o seu irmão passa aflição. Isso é jihad. Vocês estão me entendendo aqui, pessoal? Jihad não tem nada a ver com jihadismo. Jihadismo é uma invenção do século XIX. Uma invenção que foi uma resposta à dominação truculenta de impérios europeus. Sabe onde? Na África e na Índia. Não foi no Oriente Médio. Os dois grandes, o quê? Focos. Danilo, primeiramente, me define então o que é jihadismo. Jihadismo é um movimento político de insurgência que recorre a recursos militares, de guerrilha e, em último caso, terrorismo. Não há ética contra o inimigo. Essa é a lógica. E qual a retórica? O Islã está sendo perseguido. Então o que nós vamos fazer? Mais do que resistir, nós vamos contra-atacar. Então eles usam da retórica da Jihad al-Sugra para tomar essa postura. Vocês estão me entendendo aqui? Então não é uma retórica, Chaves, religiosa exclusivamente, é política. De resposta ao imperialismo inglês. Vou contar o quê? Os dois casos, os primeiros casos de jihadismo. A revolta Paulo dos Cipangos em 1850. Os ingleses tinham um pelotão, Chaves, de soldados indianos muçulmanos. A Inglaterra não tinha condições de suportar uma estrutura militar na Índia sem recorrer ao quê? A gente local. E entre esses indianos estavam o quê? Indianos muçulmanos. E aí o que acontece? Era comum lubrificar o rifle com banha de porco. Tinha algum lugar que passar. O que aconteceu na hora que vem essa hora? O quê? Os indianos muçulmanos dizem, nós não vamos fazer isso. Porque é impuro ter contato o quê? Com porco e qualquer o quê? Parte dele. Você fica na impureza. Meus amigos, os ingleses não se fizeram de rogados. Começaram a prender e a usar de violência física contra o quê? Esses soldados. Alegando que a cultura muçulmana era primitiva, era atrasada. Que a cultura moderna inglesa era o quê? Superior. Tinha que superar isso. Meus amigos, não teve, como diria Noel Rosa, não teve choro, nem vela, nem fita amarela gravada com o nome dela. O pau comeu. Os muçulmanos o quê? Deflagraram uma revolta que por algum tempo botou o quê? Colocaram os ingleses na parede. A mesma coisa aconteceu o quê? Na região do Sudão, em torno de 1880. Sobre a mesma retórica. Chamado movimento mahidista. Porque eles esperavam um líder militar ungido por Deus, o Mahdi. E aí, meninos, no final do século XIX, um indiano, observando essas revoltas, escreve um tratado
que vai definir e dar as diretrizes para o que é o quê? Jihadismo. Que é o Abu Jamal al-Afghani. Ele é o pai do que hoje chamamos o quê? De jihadismo. Quando, na primeira... Estou fazendo saltos, porque senão vai ficar muito complexo. Quando, no final da Primeira Guerra, quando o Império Otomano é derrotado e partilhado pelas potências, o quê? Inglesas e francesas, é o Pacto de Quessicot e o Tratado de Sèvres, o que acontece? O Império Otomano ele é partilhado em estados-nações títeres. Não existia conceito de Estado-nação no Islã. É uma farsa. O critério estatutário do Islã é a religião. Tanto que para você ser cidadão, dentro da casa do Islã, chama al-Islam. Você é o baligh. É o equivalente à pessoa que vocês já aprenderam comigo ou vão aprender. Todo muçulmano é cidadão. Mas e o não muçulmano? Está protegido por um outro princípio do Islã chamado iurs, ou sa'ah. Suavidade, tolerância. Que dá o quê? A casa daquele que não é muçulmano, a titularidade de direito chamado al-zimah, ou a casa do contrato. Que diz o seguinte, a autoridade aqui é o Islã. Você aceita as regras políticas e eu lhe dou o quê? Direitos políticos e liberdade religiosa. Que não deixa de ser muito diferente, Charles, assim, paralelamente, sob da ótica do Estado-nação. O estrangeiro quer o quê? Viver aqui? Você vai ser titular de direito, só que o quê? As regras são nacionais. As regras são da casa. São nossas. Vocês estão me entendendo aqui, pessoal? Vocês estão me entendendo aqui? Não é isso que está acontecendo na Europa. Mas calma, vamos discutir isso daí. O que eu quero que vocês, então, é por isso que nós estamos dizendo, há um processo chaves de radicalização. O que nós vamos perceber, então, meus amigos, é que diante dessa ação imperial no Oriente Médio, esse discurso do Jamal Afghani vem para o Oriente Médio. E nós teremos o quê? O desenvolvimento de o quê? Movimentos terroristas que se intensificarão, inclusive quando, pessoal? Com todo respeito, eu acho legítima a organização do Estado, só acho que a forma de organização é que gerou esses problemas. A criação de Israel. O direito de Israel é legítimo. Estou discutindo isso. A forma da criação de Israel é o quê? Atropelada, universalista, vinda o quê? Do Senhor.